lado, primeiramente, nosso pastor presidente, pastor Rômulo Abrantes, casado com Cinelândia Abrantes. E aqui, do outro lado, no extremo direito, da minha parte aqui, pastor Tiago Jerônimo, né, esposo de Claudine, abençoada. E eu, este que vos falo, sou Rômulo Júnior, esposo de Andressa Leite. E é um privilégio estarmos compartilhando desse tempo com todos vocês, dessa comunidade de fé. Amém? Nós vamos entrar diretamente em alguns tópicos e pedimos que vocês gerem expectativas no coração para esse tempo, porque certamente, em meio a todo este tempo, o Espírito Santo comunicará verdades aos nossos corações. Vamos iniciar orando, amém? Amém. Pode fazer isso, pastor? Amém. Amém. Graças e paz, queridos. Fico realmente alegre em Deus de estar participando desse momento tão especial para a família Verbo da Vida Portal do Sol. E eu queria que você aí em sua casa, juntamente conosco, fechasse seus olhos. Se você estiver em família, tenha as mãos uns aos outros. Eu queria orar com vocês. Amém? Pai, te damos graça pelo dia de hoje, por esse momento de estarmos reunidos aqui nesse lugar, para celebrarmos os grandes feitos do Senhor na vida desta igreja, na vida dos pastores, na vida da membresia. E nós nos alegramos, Senhor, porque realmente são grandes os teus feitos, de onde saiu, de onde o Senhor gerou essa igreja, gerou esse povo, e hoje onde estamos, e olhando para o futuro, onde o Senhor já gerou, e ficamos extasiados de tão grande futuro que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para todos que fazem parte do Verbo Portal do Sol. Isso. E é por isso, Pai, que eu oro por cada família que está conectada conosco, para que nesse tempo, nesse bate-papo, Senhor, que vamos ter aqui essa noite, eles possam ser também edificados, eles possam se alegrar juntamente conosco por esse tempo de comemoração, tempo de festividade. E é por isso, Pai, que eu te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Então, gente, nós iniciaremos com uma questão muito importante. Eu creio que se você é um recém-chegado na nossa igreja, ou se está acompanhando pela primeira vez aqui no nosso canal, queremos até dizer que você é muito bem-vindo. Amém? Mas, como nós queremos primeiramente apresentar como tudo começou no coração do nosso pastor presidente, queremos tratar especificamente neste primeiro momento, né, como foi o despertamento de Deus para o ministério, né, e a vocação pastoral a qual Deus o chamou. Pastor Rômulo Abrantes, se você puder começar falando para nós como foi esse tempo onde o Espírito Santo te chamou, te separou para essa obra e, enfim, compartilhe conosco. Amém. Glória a Deus, boa noite a todos. Gostaria de compartilhar com você a alegria que está em meu coração, de estar celebrando esses 12 anos, juntamente com toda a família Verbo da Vida, com a minha família em particular, com a minha esposa, minha companheira, minha auxiliadora, né? Será um marco para um novo tempo que se aproxima, né? Em breve estaremos dando passos mais largos, porque assim nós resolvemos crer, né? Partindo, pastor Rômulo, pastor Tiago, partindo do princípio de que todos nós temos um chamado, né? Esse chamado, ele nos acompanha através do serviço, né? No serviço, nós seremos sinalizados pelo Espírito Santo, né? Que vai nos balizar, nos mostrar, nos orientar, né? Ou sinalizar, como eu já falei, nos mostrando o chamado que nós temos. E dessa forma aconteceu comigo. Eu estava servindo na Igreja Verbo da Vida de Jaguaribe, nós somos filhos de lá, da Igreja Mãe, né? Aqui em João Pessoa. E lá no serviço, né? Estava servindo, liderando os núcleos de comunhão com Cristo, né? Nas casas, eram 26 casas, né? Que se disponibilizaram a abrir suas portas e receber a palavra. E eu estava servindo nessas casas, como também no diaconato da igreja, né? E à medida que avançava, à medida que
que participava, né, dos serviços que me eram entregues, né, algumas coisas começaram a borbulhar no meu coração e o Espírito Santo, vez por outra, ele sinalizava com algumas coisas, né, que me inclinavam para o chamado pastoral. Né? Alguns sinais, algumas características que são... existe uma matéria chamada no Rema, chamada Ministério Prático, que nos orienta e nos ensina muito bem com relação a isso, quando você quer saber as características ou os sinais que apresentam cada ofício, você vai facilitar, né, a chegar a essa conclusão. E foi assim que chegou na minha vida, né? O Espírito Santo despertou isso, quanto ao meu chamado, né? Aquele que é chamado para o ministério pastoral, ele está sempre inclinado a estar no meio das pessoas, né? Ele ama estar trabalhando com pessoas, trabalhando com famílias, né? Ele ama estar ajudando pessoas, né? Isso é a característica principal do ministério pastoral, relacionamento, né? E um certo dia, isso já borbulhava no meu coração, mas no dia em que verdadeiramente eu fui direcionado para estar assumindo o ponto de pregação da Igreja Verbo da Vida de Mangabeira, a Igreja Verbo da Vida Portal do Sol, né? Fui levado para o novo, fui levado para o campo de testes, né? E nesse campo de testes foi aí onde o Espírito Santo disse: é aqui onde você vai desenvolver a sua carreira ou o seu ofício pastoral, né? E juntamente com minha esposa, né? E outra coisa, quando você está num chamado, as pessoas, no Rema nos ensina isso também, a igreja começa a ver em você, a perceber em você o chamado, né? As pessoas começam, quando percebem em você um chamado, ela começa a te intitular com aquele chamado. Pastor, né? Pastor Rômulo, pastor, as pessoas começavam a me chamar de pastor, né? E outras coisas mais que pertinentes ao ministério, né, pastoral. E aí eu vi como se caísse um revestimento, uma graça poderosa da parte de Deus sobre a minha vida, porque eu entendia que eu não podia fazer nada ou exercer esse chamado na minha própria força, né? Eu precisava da ajuda do Espírito Santo, eu precisava da ajuda dos céus, né? E quando eu tive esse encontro, essa ratificação dentro de mim, ardia dentro de mim, né? Pastorear, cuidar de pessoas, cuidar de vidas, aquilo eu me entreguei por inteiro. E foi aí onde houve um despertamento de forma bem intenso na minha vida, né? Ser pai de pessoas, pai de nação, né? Poder exercer uma paternidade espiritual a partir da igreja local. Então foi essa experiência maravilhosa que tive, foi o começo de tudo, e graças a Deus que a graça foi derramada sobre a minha vida, me dando a habilidade necessária para poder tratar com pessoas, para poder falar as palavras corretas, para poder trazer à lembrança tudo aquilo que Deus estava ministrando para aquela pessoa através de mim. Começava a fluir facilmente, porque quando você está no chamado correto na sua vida, e você está conectado com Deus, as coisas fluem que você percebe que não é você, né? E eu ficava feliz e aquilo borbulhava dentro de mim, eu quero mais, quero aprender mais, e foi exposto, né, ao novo que eu fui colocado naquela posição, que me fez ir crescendo, dando passos de maturidade, né? A gente sabe que nós nunca vamos chegar à perfeição, mas a Bíblia nos ensina a buscar a plenitude de Cristo, né? E ainda hoje eu estou buscando a sabedoria de Deus, eu quero mais de Deus para cada vez mais me tornar mais qualificado, para que eu possa exercer meu chamado com mais qualidade, né? Com as ferramentas necessárias que Deus dispôs para cada um de nós, ou para cada ofício que é exposto para a igreja. Interessante também ressaltar, o pastor Romulo falava para nós que a igreja reconhece, né, esse chamado.
E é importante a gente destacar que este reconhecimento vem antes mesmo do título. Muitas vezes, o pastor Tiago pode até comentar nesse sentido, muitas vezes as pessoas esperam uma intitulação do ministério, de uma parte superior, né, eclesiasticamente falando, para então se mover naquilo que Deus tem para ela. Quando, na verdade, a gente observa, por exemplo, a partir da figura de Davi, que antes mesmo de oficialmente se mover no governo do povo de Israel, ele já pastoreava ovelhas, ou seja, ele já era fiel dentro da porção pela qual ele se movia, né? O pastor Tiago está aqui conosco, né? E ele já teve uma vasta experiência, apesar de tão novo, né? Vocês conhecem o pastor, ele teve uma vasta experiência, inclusive em outra igreja. Eu queria que você compartilhasse também conosco como foi esse processo. Fico lisonjeado, né, com essa vasta experiência, mas a gente pôde no Senhor ter alguma experiência antes de chegar no Verbo Portal do Sol. E desde pequeno, desde novo, posso dizer que o Senhor já falava ao meu coração, Ele já chamava, porque eu cresci graças a Deus eu cresci debaixo dessa atmosfera de uma família cristã, temente ao Senhor, e crescia debaixo de histórias de revelações de mulheres de Deus, de homens de Deus que eram meus parentes e davam esse testemunho. E isso despertou em mim, primeiramente, esse querer estar envolvido com esse sobrenatural de Deus. E o Senhor sempre me puxava a tempos de oração, mesmo novo. Me lembro de frequentar reuniões de igreja, assim, 11, 12 anos, 8 anos de idade, já, e saía das reuniões chorando, impactado com a presença do Espírito Santo, né? E ali o Senhor ia marcando a minha vida, ao ministério, ao chamado. Mas as coisas aconteceram muito naturalmente, pastor. Então eu sempre me envolvi com a igreja, seja no departamento de jovens, quando eu participava como jovem, seja já casado, como obreiro, como alguém que cuidava da igreja, que estava envolvido em participar dos cultos, envolvido com as pessoas da igreja, envolvido com tudo aquilo que nos era proposto para fazer. Não importava o que fosse, se fosse limpar a igreja, arrumar as cadeiras, ajudar a colocar uma cortina para uma festividade, ajudar a parte de som, ajudar a tocar, não importasse o que fosse confiado a mim, eu sempre procurava estar envolvido e fazer da melhor forma possível. E à medida que isso foi acontecendo, eu acredito que aqueles que estavam sobre a minha liderança, né, estavam sobre a minha cabeça, percebiam, né, o envolvimento e foram confiando as etapas, né, participei no diaconato e participei como cooperador e o Senhor foi confiando até que na igreja em que eu fazia parte, a Assembleia de Deus Ministério do Perus, né, tive muitas boas referências de homens de Deus lá, como o pastor Jorge, como o meu pai, que é pastor também. E lá realmente foi uma escola, pude aprender muito quanto a lidar com pessoas, a lidar com a sistemática de igreja, e me alegrava no Senhor. Me lembro muitas vezes, nunca teve isso, mesmo pastor, não me importava de estar ali no som porque era necessário, mesmo diácono, não me importava de fazer, digamos, serviços gerais, não importava se, como evangelista, não me importava de estar fazendo alguma atividade que fosse necessária para aquele momento, porque eu entendia que eu estava fazendo para o Senhor. E até é interessante que na própria Bíblia, né, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz que é grato a Deus porque considerou ele fiel, designando ele para o ministério. E eu acredito que essa trajetória de sendo fiel naquela pequena porção que o Senhor ia confiando, foi legitimando para que o Senhor me trouxesse a passos espirituais maiores. E graças a Deus que eu pude conhecer uma plataforma de ensino bíblico poderosa, que foi o Rema. Eu estava pastoreando a igreja lá, e essa palavra já estava muito alinhada com a forma que eu li as Escrituras, que eu acompanhava dos livros do irmão Rega, e ela pôde acrescentar, né, ela pôde afinar tudo aquilo que o Senhor já havia agregado na minha vida, de conhecimento da palavra, de conhecimento em Deus.
E galgando esses passos, né, eu fui crescendo no Senhor, crescendo no conhecimento, crescendo na graça. Foi mais ou menos essa experiência que eu tive. E Deus me trouxe há 3 anos para cá, estou aqui em João Pessoa, por uma direção, saí, o Senhor disse, se prepare e vá para João Pessoa. Eu tenho uma obra com você na Igreja Verbo da Vida. E eu estou aqui, tentei até mudar essa questão de ser no Verbo da Vida, mas graças a Deus que o mais forte é o chamado, o mais forte é a direção. Havia um irmão que eu conheci, pastor, que ele dizia o seguinte: o crente ele é abençoado e feliz em qualquer igreja, mas ele é muito mais abençoado estando na igreja que Deus quer que ele esteja para frutificar, onde Deus plantou. E eu entendi, passando na frente da igreja, aqui, Verbo Portal do Sol, eu vi a placa da igreja e sinalizou no meu coração que Deus iria me plantar nessa igreja. E cheguei, fui muito bem acolhido pelo meu pastor Rômulo, pela irmã Cinelândia, me acolheram assim como um filho aqui nessa capital. E graças a Deus, até hoje, a nossa parceria, a nossa identificação é realmente de paternidade, é alguém que nos acolheu, nos abraçou, pastor. E eu me sinto agradecido em Deus por esse tempo que tenho aprendido com o Senhor, sua vida tem sido inspiração para mim, a sua maneira de se portar como homem de Deus, como ministro da palavra. E algo interessante que eu quero até comentar aqui, é o pastor Rômulo Júnior, né? Que ninguém chamava pastor ainda, né? Ainda envolvido lá no departamento de jovens, se movendo dentro da igreja. E eu olhava para aquele moço assim, tão jovem, e eu via, eis aí um pastor. E eu sempre aquela nota no meu coração, eis aí um pastor. E a vida dele já me inspirava em alguém que vivia grandemente assim, a questão da disciplina espiritual. Isso inspirava a minha vida. E eu dizia, eu preciso avançar. E graças a Deus aqui em João Pessoa, eu pude concluir o Rema. Também fui indicado à Escola de Ministros e concluí também a Escola de Ministros, e agora continuamos servindo aqui para o que o pastor Rômulo precisar, para que o Senhor precisar para esse tempo na Igreja Verbo da Vida Portal do Sol. Amém. É interessante a gente falar também nesse sentido de que, independente de qual seja a sua vocação ministerial, seja ela dentro dos 5 ofícios, até mesmo o Ministério de Socorros, né? Nós precisamos pontuar que não há outro modo de você perceber isso, senão praticando o serviço à igreja local e também um relacionamento íntimo com Jesus, né? Creio que todo despertar de Deus nasce dessas 2 plataformas. Pela forma como nós nos relacionamos primeiramente com Deus, mas também pela forma como a gente se move dentro da igreja local. E nesse tempo a gente tem visto, podemos até comentar sobre isso, um grande dilema diante dessa pandemia que está passando, vai acabar em breve em nome de Jesus, né? Mas as pessoas, algumas delas sendo desestimuladas e esfriadas, né, em decorrência dessa certa aflição que estamos passando. E que mensagem todos nós aqui, enquanto pastores, poderíamos passar para essas pessoas que estão nos assistindo agora? Vou começar, pastor? À vontade. Pode ser. Antes de começar com isso que você me indagou, eu queria trazer um pequeno complemento, porque eu disse que a igreja ela tem essa participação na identificação do chamado de alguém, mas também o pastor da igreja, ele é o elemento também fundamental que vai identificar. Por quê? Porque existe uma unção sobre a vida do pastor para que ele possa identificar chamados nas pessoas que estão lhe servindo, né? Outra coisa é que nós nunca vamos começar servindo no chamado, né? Nós começamos servindo nas áreas improváveis, né? Você começa a servir no diaconato, você começa a servir nas mídias, você começa a servir no departamento infantil, mas Deus vai vendo sua fidelidade e aquele chamado que já está dentro de você desde o ventre da sua mãe, ele começa a trazer alguns esboços, alguns pequenos fachos, né? Pequenas coisas que vai te alertando, te despertando para o chamado verdadeiro. Aí Deus vai vendo a sua fidelidade no serviço e vai acrescentando, né? Inclusive, pastor, quando eu cheguei aqui no Verbo Portal do Sol, e fui muito, muito bem recebido. Desde o começo o pastor reconheceu a parte
ministerial, já me chamava pastor, mas ele ficou em observação para ver se as credenciais do pastorado estavam acompanhando a minha vida. E é interessante que eu comecei no Verbo Portal do Sol servindo no departamento de música, né? No Ministério de Música da igreja. O nosso irmão Gabriel, que era líder, nos chamou, né? E eu também, alguém que nos acolheu prontamente assim que chegamos aqui e nos recebeu, e eu servia no departamento, no Ministério de Música. E aí logo em seguida o pastor França, que liderava o diaconato da igreja, ele se aproximou para mim e disse: pastor, eu reconheço seu chamado. A primeira coisa que ele falou foi isso: eu reconheço seu chamado. Mas é interessante que o pastor entenda como é que funciona o diaconato do Ministério Verbo da Vida, para que o pastor possa, eventualmente, Deus liberar você para outras áreas, você ter a experiência de ter vivido aqui. Eu disse: pastor, eu vou dizer sincero uma palavra que Deus me deu: faça tudo aquilo que lhe for confiado e chamado para fazer. E de prontamente chamei minha esposa, a gente conversou e nós demos o aceito, participamos também do diaconato da igreja, entendemos como é que funciona, entendemos o zelo de ser parte de um diaconato tão excelente quanto na Igreja Verbo da Vida. Participei também no som, na comunicação, e todo esse serviço é essencial para a igreja funcionar com excelência. E eu me alegro de poder ter participado de cada momento desse dentro da Igreja Verbo Portal do Sol. Eu me sinto parte de tudo isso aqui que está acontecendo. Amém. Eu me alegro em Deus aqui por conta disso. Não por ser hoje reconhecido um pastor auxiliar do pastor Rômulo, ter sido levantado por ele, mas principalmente por ser parte de cada irmão, cada irmã que faz parte do Verbo Portal do Sol. E uma palavra que foi o que o pastor Rômulo Júnior disse, né, para as pessoas que nesse tempo talvez tenham esfriado de participar dos cultos presenciais desde que nós voltamos. Eu quero dizer a você que a igreja pensa e tenha o cuidado nos mínimos detalhes para que haja a sua segurança, na biossegurança de você participar do culto em paz, adorar a Deus em comunidade, em família, e nada substitui estar participando de um culto presencial. É aqui onde nós somos esmerados, né? Nós somos lixados uns nos outros, nos defeitos mesmos uns dos outros, e nas virtudes e nos dons que Deus depositou, dispensado uns para com os outros. É participando dos cultos, é participando das reuniões, é participando dos departamentos, é se envolvendo com essa comunidade de igreja, que Deus vai te confiar coisas maiores, que Deus vai te levar para o plano e o propósito dele em sua vida. E é por isso que eu quero te convidar a estar presente em todas as nossas reuniões, especialmente nessa programação dessa semana, que teremos na quinta-feira e no domingo, que falaremos mais sobre isso mais tarde. Amém. Existe me permita, Rômulo, talvez vocês estejam até se perguntando aí, né, com relação ao pastor Rômulo, né? Eu, por um tempo, eu vim chamar de pastor Rômulo depois que ele mesmo pôde ratificar ou entender que ele tinha chamado. Eu nunca disse que ele seria um pastor como eu, e que ele seria pastor também. Não. Eu nunca tentei interferir na chamada dos meus filhos, né? Eu entendia que um chamado é individual, né? Pertence a cada um. E cada um tem que se descobrir no seu chamado, para que não exista um chamado errado, né? E eu percebia, quando ele começou a liderar os jovens, eu percebia que havia algo, né, que ele transmitia esse espírito de liderança, de acolhimento, de relacionamento com pessoas. Eu disse: rapaz, aí está se inclinando para alguns sinais de pastor. Mas eu nunca perguntei para ele qual é o seu chamado. Nem disse para ele: você vai ser um pastor. Eu esperei que ele tomasse essa decisão. Até porque, me permitam dizer isso, é uma revelação que eu quero fazer. O pastoreio ou o pastor, a sua vida ministerial, ela é comportada ou suportada por diversas situações que você precisa exercer para poder ganhar maturidade. São pressões, são situações difíceis, né? E foram algumas situações que nós passamos, né? E por eu ver que ele tinha presenciado ou vinha presenciado as pressões, as diversas, o lado negativo, né?
Por ele ver, eu disse, ele vendo, ele não vai querer, né? Pensava eu assim. Então, quando ele decidiu ser, eu disse, então o chamado é genuíno, né? Por quê? Porque ele vivenciou, ele viu o que é um chamado de um pastor através da minha vida, né? E ele resolveu seguir mesmo confrontando com as dificuldades, com as pressões que nós passamos, muitas pressões, e ele também passava por essas pressões juntos, né? Então é uma particularidade que eu queria expressar. Eu sei que você está aprendendo alguma coisa com relação a chamado, né? Você que está nos assistindo, a Igreja Verbo da Vida, ela tem talentos, ela tem os dons em manifestação. É maravilhoso ver quando os dons estão em manifestação. E é nosso interesse como pastor e como o ministério tem nos ensinado sobre isso, de que nós possamos identificar o chamado das pessoas, porque é saudável quando a igreja opera nos 5 dons ministeriais, além dos outros dons de sustentação, né, ministerial. Amém? É verdade. E eu costumo dizer também para as pessoas que estão mais próximas, né, de que um chamado, ele funciona como algemas espirituais. Mais que a Bíblia ela nos fale, através do apóstolo Paulo, né, que, me corrija se estiver errado, que aquele que busca é episcopado. Né? Excelente Aquele que obra deseja almeja. episcopado. Excelente obra almeja. Então, se a gente olha para aquele texto e o que nós pensamos então, se nós desejarmos, né, e buscarmos, avaliarmos e entendermos que aquele é o melhor dentre todos, então aí as coisas vão acontecer, mas não é assim que acontece. É verdade, né? isso mesmo. É importante a gente entender que até mesmo o querer e o efetuar, como a própria Bíblia nos fala, É de Deus. ele procede de Deus, Isso, unicamente de Deus. verdade. Então, eu costumo dizer que quando a gente tem muita essa ideia de que eu optei por fazer o que eu faço em Deus, talvez não seja de Deus o que você faz. Porque, na verdade, quando vem um chamado sobre as nossas vidas, não nos resta uma outra opção. Né? Lógico que a gente se rende, lógico que a gente se entrega ao comando de Deus, mas a gente sente que a gente está algemado à vontade de Deus. Então, dentre tantas e tantas hipóteses e escolhas, parece que elas se tornam mesmo invisíveis e a gente só consegue abraçar o que Deus tem para nós. Isso é um chamado, né? Genuinamente falando. E eu creio que o pouco na Bíblia e a realidade também dos fatos continua sendo em Deus a plataforma para o muito. Né? A forma como a gente interage com pequenas porções nos promove para porções maiores. Ninguém começa a vida da estaca zero já com a maior das porções. Por isso que a gente precisa, pouco a pouco, dando provas de que existe fidelidade em nós, né? Para a igreja e também para o pastor, né, que está sobre a nossa liderança, né? Está sobre as nossas vidas. Perfeitamente. E então, para aqueles também que estão nos assistindo, como o Tiago também já deu a contribuição dele nesse sentido, eu quero dizer para você que a revelação do cristianismo, ela só se torna eficazmente completa e plena quando nós nos relacionamos, né, costumamos dizer aqui até no discipulado, nesse formato de cruz, ou seja, na vertical e na horizontal. Não existe cristianismo quando a gente só se relaciona com Cristo, assim como também não existe cristianismo quando nós só nos relacionamos com o nosso próximo. Na verdade, o cristianismo é um encaixe perfeito de um relacionamento com Deus e um relacionamento com os nossos irmãos. Então, se você está em casa acreditando viver o cristianismo em carreira solo, talvez não seja o cristianismo que você esteja vivendo até então. Eu quero dizer isso com muito amor mesmo, né, no nosso coração. O apóstolo João, ele escreve que se nós não amamos o nosso irmão a quem nós vemos, como poderemos então dizer que amamos a Deus a quem não vemos? Perfeito. Então, a forma de nós amarmos a Deus nessa terra é genuinamente amando o nosso próximo. E não há lugar melhor para isso do que no corpo de Cristo, amando os seus filhos, os nossos irmãos na fé. Não é isso? É isso. Isso mesmo, pastor. Inclusive, fiquei aqui ouvindo o pastor falar um pouquinho do chamado, de como ele foi levantado por Deus, como ele foi fisgado por Deus no anzol do chamado. Queria saber, pastor, como foi esse começo na Igreja Verbo da Vida Portal do Sol? Como foi a fundação? Como foi essas bases lançadas para hoje chegarmos onde estamos? Então, como eu falei para você,
É preciso acrescentar também, se aquele que tem um chamado pastoral, ele precisa gostar de pessoas, né? Se você não ama pessoas, esse não é o seu chamado, o chamado pastoral, né? O chamado pastoral exige de você uma entrega a pessoas, né? Sua vida não é mais sua, sua vida agora pertence a amar pessoas, a fazer com que o outro seja amado, né? Sinta-se amado por Deus, essa passa a ser a sua importância. E esse chamado, eu lembro que por atuar nessa área, né, eu tinha feito a escola de ministro, e na escola de ministros eu vi algumas sinalizações pertinentes ao meu chamado, né? Mas eu ainda me resistia um pouco, né? Não pode ser isso, tal. Eu ficava ali porque eu não tinha eu era muito tímido, né? E me escondia muito por trás das paredes para poder não ser chamado para orar, né? Eu gostava de falar com pessoas, de tratar com pessoas, de estar junto com pessoas, mas eu não gostava de estar no púlpito, né? Mas com o trabalho, com o serviço, essas coisas elas vão sendo superadas, né? E eu comecei a exercer esse trabalho específico que nasceu no coração do pastor Amauri, de ter um trabalho nas casas, né? E esse trabalho chamava-se Núcleo de Comunhão com Cristo. E eu fui chamado para liderar esse chamado, né? O pastor colocou um líder, exatamente um líder que amava estar com pessoas, né? Amava trabalhar em grupo, né? E fui para o lugar certo, graças a Deus por ele ter essa sensibilidade no espírito. E ali nós tínhamos 26 grupos, né, sob a nossa liderança, eu e Cinelândia, né? Foi algo que atingiu toda João Pessoa, uma experiência grandiosa. E só aqui em Mangabeira nós tínhamos, nessa região Mangabeira, Zona Sul, né, Valentina, aqui Quadra Mares também, nós tínhamos um núcleo aqui perto da igreja, Portal do Sol, que tinha 26 pessoas e não tinha cadeira para as pessoas sentarem. Era numa área da frente da casa, só terra, e as pessoas sentavam em tijolos, né? Não existia iluminação e a gente conseguia colocar umas gambiarras para poder trazer luminosidade ali para o estudo da palavra, e aquilo me animava demais. Eu preferia estar mais nesse grupo que, assim, cheio de pessoas, mas deficiente em algumas áreas técnicas, né? Luz, cadeiras, tal. Mas eu amava estar no meio do povão, né? Aí, diante disso, eu levei para o pastor Amauri: pastor, o senhor poderia abrir uma obra ali na Zona Sul, particularmente em Mangabeira, que é a área onde a gente tem mais núcleos. Aí o pastor disse: eu já tenho isso no meu coração. Já havia uma gestação dentro dele, né, de se inclinar para essa área aqui, né? E ele disse: vamos reunir o pastoreio da igreja, os pastores da igreja, né? E eu disse para ele que nós tínhamos um núcleo, né, que estava lá perto da Praça do Coqueiral, e esse núcleo também já estava com um número bem acentuado de pessoas. E fomos avançando, e ele deixando para lá para ver se a coisa realmente estava, né, sinalizando para isso. Aí, de repente, eu disse: pastor, tem que abrir um ponto de pregação lá em Mangabeira, porque já tem mais de 30 pessoas. E foi exatamente nessa casa, né, na casa do casal Wellington e Girlene. Eu sou grato a Deus pela vida deles. Que eu disse: pastor, chegou a hora de abrir o ponto de pregação. Então a reunião que ele disse que ia fazer com os pastores, ele começou a fazer. E perguntou se algum dos pastores, se não me engano eram 7 ou 8 pastores, se algum deles tinha uma direção de estar ali assumindo esse ponto de pregação lá em Mangabeira. E nenhum deles se dispôs: não tenho direção para ali, não tenho direção para ali. Então foi aí que ele se dirigiu para mim, eu como líder dos núcleos, com conhecimento com as pessoas já aqui. Ele disse: você tem interesse de assumir lá? Eu de pronto disse sim, né? Errei em não ter comunicado preliminarmente à minha família, à minha esposa, aos meus filhos,
né? Que a princípio foi meio... Tive que trabalhar isso para que eles pudessem estar juntos comigo, né? Isso foi trabalhado, graças a Deus eles entenderam que faziam parte de uma proposta, de um propósito, né? Como família. Não era somente Rômulo, mas a família de Rômulo, né? Junto ali naquele trabalho. Então aí foi, eu disse um sim tão rápido, que era como se tivesse algo queimando dentro de mim, né? Ardendo. Chegou a hora, né? Chegou. Então ali houve aquele despertamento por completo. E as coisas começaram a caminhar de tal forma que a casa lá ela já não estava comportando as pessoas. Milagres aconteciam ali. Nós impunhamos as mãos sobre os enfermos, eles ficavam curados, era tanto milagre acontecendo, vidas nascendo de novo ali. A gente abriu o portão porque não tinha como caber mais cadeiras dentro daquela casa, né? Vocês vão ter a oportunidade de ver ainda algumas fotos. Com 3 meses, havia um prédio a 50 metros daquela casa, que a pessoa alugou, mas nunca abriu, que ele ia botar um comércio de ferro e nunca conseguiu abrir. Então, a informação chegou para nós, né, do próprio dono da casa, o Wellington, né, disse, rapaz, eu tenho esse prédio ali, foi alugado, a pessoa não concluiu, não iniciou nada, que tal se a gente fosse para ali? 3 meses. Então, com 3 meses, nós nos mudamos para lá. Então, a gente viu, eu estava agora exposto a algo maior, né? A algo mais intenso, né? A uma estrutura propriamente dita como uma igreja, né? Porque era uma casa, né? Não estava comportando departamentos nenhum, porque não tinha departamento, era um ponto de pregação. A gente colocava as crianças numa sala, provisoriamente na casa de Wellington. E ali a gente já tinha um espaço para departamento infantil, já tinha um espaço para estar acolhendo alguns departamentos. E a igreja começou a funcionar ali. Aí foi quando o pastor Amaury foi lá e efetivou o nosso chamado como pastor, né? Como pastor da congregação, já foi levantada a congregação de Mangabeira. Então, nós estávamos ligados ao pastor Amaury, mas éramos congregação. Então, os desafios foram aparecendo e nós, cada um vencendo, uma equipe foi somada conosco. Tem pessoas ainda hoje conosco que nasceram lá também, que até hoje estão conosco, né? Não vou citar todos aqui, possa ser que eu incorra num erro de esquecer alguém, mas aquilo começou a crescer mais também, da mesma forma, né? Então, nós passamos ali naquela igreja, 2008 a 2014, 6 anos. Mas antes de completar, quando completou mais ou menos 3 anos e meio para 4 anos, nós vimos a necessidade de construir o primeiro andar, né? Fizemos o primeiro andar, onde a nave começou a funcionar lá em cima, e embaixo nós colocamos os departamentos, onde a igreja tinha um gabinete pastoral, tinha departamento infantil, as salas das crianças, arquivo, né, algumas coisas, né? A parte de som já tinha sua sala. A igreja começou a ficar padronizada, com a cara de igreja. Se estruturar. Né? Mas, de repente, começou também a encher lá em cima e a gente foi vendo a dificuldade de alguns que não podiam subir aquelas escadas, né? E a gente disse, rapaz, há algo sinalizando em nosso coração. Ou a gente sai, ou então compra uma escada rolante, né? Ou a gente pensou até nisso, existia naquela época uma cadeirazinha que se prendia junto do corrimão e ela ia subindo com o motor, né? Com a pessoa que não podia subir. Mas antes de colocar isso em prática, nós resolvemos dar uma saída e passear e encontramos esse prédio aqui onde nós estamos, né? Então, algo foi acrescentando, intensificando dentro de nós e o Espírito Santo começou a cooperar com as coisas e hoje, graças a Deus, estamos aqui numa igreja 3 vezes maior do que a de lá, porque nós temos o mesmo espaço que temos aqui, temos lá na igreja de crianças, lá atrás, né, um departamento infantil totalmente estruturado, onde funciona o centro de cura, né?
Nós temos uma igreja altamente qualificada, né? Por alguns anos seguidos, nós fomos, não quero me gloriar com isso, nem trazer a glória para a igreja Portal do Sol, mas tivemos por 3 anos consecutivos a igreja que mais graduou alunos do Rema, principalmente jovens. A nossa igreja, ela tem um número grande de jovens e, graças a Deus, grande parte, eu acho que 80% dos jovens, né, são remados, são graduados do Rema. Então isso traz o quê? Alegria no nosso coração. Isso quer dizer, e voltando um pouquinho para o início, nós não encontramos uma igreja pronta. Isso fica bem, né? Nós começamos a criar a igreja, arrancar toco, como a gente diz, né? Não recebemos um prédio já pronto, com louvor, com tudo. Não, queridos, foi do início, foi do começo, do zero, né? Chegamos até aqui, ou seja, o Espírito Santo testificou conosco, né, sobre o amadurecimento, o crescimento da igreja. E graças a Deus, e pela graça de Deus que está sobre nós, sobre a minha vida, a vida da minha esposa, que tem sido uma auxiliadora, né, ímpar, tem sido uma mulher sábia, que tem me ajudado, né, a governar a igreja, né? Afinal de contas, o pastoreio é feito de um casal, de um homem e uma mulher de Deus, que tem me aturado, tem tido a paciência necessária de me ajudar, me aconselhar e fazer com que as coisas sigam no mesmo rumo, na mesma visão e na mesma união. Pastor, mas nem sempre as coisas correm exatamente como o senhor percebeu que aconteciam, né? Isso mesmo. E é por isso que nós estamos aqui com o pastor Rômulo Júnior, que é alguém que desde criança participou desse processo, dessa transição, dessa mudança de estação. E eu queria saber, pastor Rômulo Júnior, como foi esse processo aí de você não querer depois aceitar seu pai como pastor e depois você ver ele desenvolvendo no ministério, depois você despontar, ajudar a igreja e até chegar ao ponto que você entendeu que Deus havia lhe algemado num chamado pastoral e que aproveitou a escolha, a decisão da família inteira de acompanhar o pastor Rômulo na decisão de seguir naquela pequena casa, né? Que tudo começa nesse pequeno começo, né? Mas graças a Deus que melhor o final das coisas do que o começo, né? Sou mesmo. Então, mesmo diante de todos esses desafios, você veio descobrir o seu chamado, veio se identificar, foi algemado por esse chamado e hoje está aqui cooperando como um grande ministro que nós temos aqui nessa casa. Queria que você contasse um pouquinho da sua percepção de como foi esse começo. Então, né, como meu pai, pastor Rômulo, já bem introduziu, acontece que quando um pastor ele aceita um encargo como este, ele naturalmente, espontaneamente, ele envolve logo toda a sua casa, né? Toda a sua família nisso. Né? E por mais que tenha acontecido de uma forma tão abrupta, né, tão rápida, eu e minha irmã ainda adolescentes, estávamos já envolvidos com os relacionamentos, né, na igreja anterior. E aquela coisa, né, adolescente quando se envolve com amigos, ele pensa que aquilo dura para sempre, né, que nada vai acabar, é aquela coisa apaixonada e intensa demais. Por isso, eu costumo dizer que nós vivemos tanto intensamente quanto também dolorosamente a transição, né? Principalmente no começo, creio que minha irmã ela foi mais rápida para se envolver, até porque também já era mais velha do que eu, continua sendo, né? 2 anos mais velha do que eu. Né? E ao passar do tempo, a gente viu as necessidades, né, de uma igreja em franco desenvolvimento, né, clamando por pessoas. E aí então, os olhares dos nossos pais se voltavam para nós, né? A coisa não tem tu, vai tu mesmo. Né? Então foi ali que, por exemplo, eu comecei a me envolver com um grupo de louvor. Né? Eu e minha irmã, nós já tínhamos experiência, minha irmã até mais do que eu, com o departamento infantil. Ela começou também a conduzir aquela obra com os meninos, com as crianças que iam se multiplicando, né, naquele lugar. Era impressionante, era um formigueiro de crianças, né? Muita gente mesmo em cima da outra. E no meio de todo aquele processo, a gente tinha 2 decisões ou opções. Né? Ou a gente se envolve e vê a coisa acontecer,
ou a gente fica emburrado, né? De braços cruzados, e as coisas vão acontecendo de todo jeito, né? Porque, de fato, Deus ele não vai descansar te esperando, né? Ele tem uma obra, ele tem um plano, ele tem um propósito. E por mais que você seja singular e necessário por demais no plano de Deus, ele tem um plano, e não que ele tenha pressa, porque a gente sabe que tudo está dentro do controle e da soberania do nosso Deus, mas ele tem uma agenda a cumprir, né? Por isso, as coisas, por mais que demoradas, por mais que em muitos períodos de instabilidade, que também vivi, né? Não nego a ninguém, mas acabei me entregando, né? E é até uma mensagem que eu podia passar para as pessoas que estão nos acompanhando por aqui, porque nesse tempo da modernidade, nós vivemos diante de uma geração drive-thru, né? Uma geração miojo, que espera que tudo fique pronto em 3 minutos. Mas a verdade é que não existe fórmula secreta, não existe uma receita de bolo mágica, né? Que de repente tudo vai ficar pronto. A gente tem que, no meio do processo, obedecer os princípios para então colher os frutos, né? E foi dessa forma que tanto eu quanto a minha irmã e a minha família se envolveu naquilo que Deus estava fazendo, e vimos, né, Deus fazer grandes coisas naquele lugar, e também, por tabela, claro, em nossas vidas, né? Por isso, se você está nos assistindo aí agora, muitas vezes a gente costuma denominar como de repente os milagres de Deus. A gente fala, olha, de repente Deus vai te alcançar, de repente Deus vai fazer alguma coisa, mas eu vou dizer para vocês, aqui ó, gente, demora muito para uma coisa acontecer de repente. Exige processo. Geralmente quem está vendo de fora sempre vai pensar que foi no estalar de dedos, num piscar de olhos. Mas só quem vive e que passa pelo negócio, né, consegue saber que não é só de subidas que se vive a vida, né? Existem também momentos de inconstância, existem momentos complicados, mas a forma como nós reagimos em fidelidade e obediência no meio desse processo determina o que a gente vai alcançar em Deus. A gente fala isso, eu falo isso hoje nessa tranquilidade, né? No auge dos meus 25 anos, mas na época foi difícil e penei para aprender um pouco sobre isso, mas aí então chega um momento que a gente simplesmente, pastor, a gente se rende, né? E Deus faz e opera o sobrenatural. É muito bom a gente participar disso tudo, né? É muito bom. E até nós olhamos também que as coisas não acontecem do dia para a noite. Até quando você lê as escrituras no livro de Atos, né, do momento que Paulo é chamado, ao momento que ele é levantado como apóstolo, que nós começamos a realmente ver a carreira de Paulo, do apóstolo Paulo despontando, há um vácuo ali de mais de uma década, em que ele serve no silêncio, ou seja, sem escrever nenhuma carta, sem ter nenhum escrito, digamos assim, que se tornou doutrina fundamental da igreja. Não, você não tem nada. Um Paulo que estava aprendendo a servir, a mudar, a ser um cristão verdadeiro. Verdade. Até que Deus o acha fiel no ministério, servindo a igreja, e o designa para essa obra, né, que era o apostolado. E realmente, pastor Rômulo Júnior, ver você hoje, dizem as pessoas que eu conheci no Verbo Portal do Sol quando cheguei, não faz referência ao... Nunca nem vi. Ao momento que você era mais jovem, né? Mas graças a Deus pelo seu amadurecimento, por estar dizendo sim ao Senhor, correspondendo a tudo que o Senhor está lhe confiando, e graças a Deus pelo ministério de Deus em sua vida, que tem nos agregado, né? Tem nos ensinado com o seu jeito alegre, né? Um jeito simples, mas de fala muito profunda. Eu posso dizer isso, de fala muito profunda. Nenhuma frase que você coloca numa ministração, ela é uma frase rasa, né? Se você parar para mastigar as frases que você coloca separadamente, e principalmente aquelas que você diz, anota aí. Essa aí a gente deveria mastigar nela, porque vem debaixo de muita inspiração do Espírito Santo, de muita instrução de Deus para a sua vida, e que acaba nos ensinando, acaba nos banhando, né, com uma unção tão preciosa, tão maravilhosa, né? E eu gostaria de dar segmento aqui, pastor Rômulo, saber como você vê esse momento, né, esses desafios que você enfrentou nesse tempo de
trajetória de Verbo Portal do Sol, como você enxerga hoje os desafios, né? As conquistas também, você pode talvez nomear algumas delas, e, claro, as alegrias de estar comemorando 12 anos de Verbo Portal do Sol. Poderia... Amém. Então, foram muitos desafios, né? Foram muitas superações, né? Eu aprendi, né? Há sempre um aprendizado quando a gente está servindo, né? Você veja que o apóstolo Paulo, ele diz, aprendi a estar, né? A passar por toda e qualquer situação, né? Seja de abastança, ou seja de... Contentamento, né? Aprendi a estar contente, né? É um aprendizado em toda situação, seja numa situação de necessidade, seja numa situação de prosperidade, né? Então, houveram situações que aconteceram no caminho, realmente foram 12 anos de muito trabalho, né? De muita renúncia, né? Que nós tivemos de fazer, de renunciar a coisas para dar prioridade ao reino de Deus, né? Tivemos de aprender a perder coisas para ganhar coisas maiores, né? Mas, acima de tudo, o principal de tudo foi de se deixar ser juntado à família, ou fazer da família o elo forte, único, né? Para poder prosseguir, né? A nossa família... Isso facilitou, com certeza, nos trouxe paz, segurança e de andar em fé com alegria, né? Por quê? Porque a família estava unida, estava junta, né? Mas não somente a família, mas uma equipe que estava te dando suporte, né? Nós, graças a Deus, pelas pessoas que Deus tem colocado em nosso meio, né? Para nos servir, para nos ajudar, cada líder, cada membro, cada liderado que foi colocado junto, né, de nossa vida, do nosso chamado, da igreja Portal do Sol, foi fundamental do resultado, para o resultado do avanço que nós tivemos, né? Nós, para você ter uma ideia, nós éramos tidos como uma igreja pobre, porque estávamos localizados num lugar de periferia, né, que era Mangabeira. Só que as pessoas esqueciam que Mangabeira era o maior bairro, ela se comparava, em termos populacionais, a uma quinta cidade do estado da Paraíba. Para você ter uma ideia, Mangabeira funciona o comércio de domingo a domingo. Então é o bairro mais desenvolvido do estado da Paraíba. Ou seja, nós estávamos no lugar de plena prosperidade, né? Mas éramos vistos com outros olhos, né? E aqui eu não trago condenação para ninguém, mas isso também não nos fez, né, nos retroceder, nem nos considerarmos inferiores a ninguém. Nós avançamos, por quê? Porque tínhamos o sentimento de unidade imperando entre nós, né? A maior alegria que eu tive foi perceber que todos estavam comigo, porque certo dia o Senhor me apareceu em sonho e me perguntou, foi uma voz muito forte e contundente, né? Disse, aonde está a sua família? Você tem certeza de que ela está aqui junto comigo, né? Eu pude, no momento que eu estava, não estava todo mundo ainda, né? Havia algumas coisas ainda que precisavam ser ajustadas, né? E eu corri, acordei, despertei um pouco assim, levado ao desespero. Meu Deus, a minha família, né? Porque nós devemos entender que a família ela está num plano bem além da igreja. A família foi criada antes da igreja, né? A família é muito mais importante do que a igreja, mas a igreja tem uma importância fundamental no crescimento da família, né? Então, minha maior alegria foi poder saber, ter consciência, né, de que todos estavam comigo e de forma madura, né? Eu já disse para a igreja e vou dizer de novo, Deus, quando criou o mundo, disse que no 7º dia ele descansou. E esse descanso de Deus não retrata um aspecto físico de cansaço, porque a Bíblia diz que Deus não se cansa, né? Mas expressa para nós um momento em que Deus finaliza tudo, né? É como se ele dissesse,
descansei, terminei tudo que havia planejado, né? Tudo o que havia projetado para colocar o homem lá, para que ele pudesse funcionar, já foi feito. Então, eu senti esse descanso quando eu vi meus filhos maduros, né? E há uma diferença você correr com a família e sem a família, né? Então, a corrida em conjunto, né? Todos nós amparando uns aos outros. Muitas vezes eu me deixei ser aconselhado pelos meus filhos. Por quê? Porque eu já via maturidade neles. E aquilo foi me fortalecendo, foi me dando mais força, né? E hoje eu tenho o pleno prazer de dizer que eles foram peças fundamentais na minha vida e no meu chamado. Hoje eu vivo os melhores dias do meu chamado, por conta da maturidade dos meus filhos, né? E eu faço isso transparecer para a igreja. Eu quero que a igreja honre meus filhos, porque eu, como pastor, honro os filhos de cada membro da igreja também, né? Não como forma de gloriar, nem de nepotismo, não. Não por ser filhos de pastor, não, esqueça a posição. E nem pelo chamado, né? Não, pastor? De maneira nenhuma. Mas pelo simples fato de ser seu filho, De precisa ser meu amado. filho, precisa ser amado como eu amo cada filho aqui. Porque o pastor, ele ama cada família e os filhos das famílias, né? Então, esse é o prazer que eu tenho de, durante todos esses 12 anos, estar amadurecendo cada vez mais, né? E a gente sabe que, como você bem falou, né? O final das coisas é melhor do que o começo, né? Há uma intensidade de desafios se apresentando, e quando você está só é mais difícil vencer, mas quando você está de mãos dadas com os seus, é mais fácil você chegar do outro lado da margem, né? Então, para mim foi uma alegria intensa, né? E não acabou, tem muita estrada ainda pela frente, né? O Júnior está ainda comigo, com Cinelândia. Aninha foi destilar o perfume de Cristo nas nações, né, lá em Portugal, juntamente com seu esposo, que é um filho também. E está desenvolvendo o chamado que eles têm, se deixando ser treinados, né, e esperando o momento certo, né, para exercerem os seus chamados também, né? Então, eu torço por cada família, eu, Cinelândia, como pais dessa igreja, nós torcemos por cada família, né? Nós oramos por cada família. Nosso desejo é ver cada um vencendo, né? Cada um se alegrando, né? com o sucesso, com o que Deus tem feito, né? Através da parceria que a Igreja Verbo da Vida Portal do Sol tem com seus membros, uma ligação, uma conexão, né? E a gente se alegra demais, né? E a gente poder apontar, rapaz, ali eu cresci, né? Então, eu posso dizer que hoje só há crescimento, só há motivo de alegria e gratidão a Deus pelo crescimento que Ele tem me dado, que Ele tem dado a Rômulo Júnior, que Ele tem dado a você, a sua família, a seus filhos, né? Que a gente se alegra e os vê-los assistindo o culto sentados, né? Eu já vejo pessoas fazendo aqui, pastor Rômulo, pessoas fazendo aqui o que eu fiz com Cinelândia. Nós íamos para o culto de jovens da igreja de Jaguaribe, Verbo de Jaguaribe, quando eles eram crianças, porque nós não queríamos perder tempo. A gente acompanhava eles, ficava sentado com eles nos cultos, nos sábados, nos cultos dos jovens, né? Pastor Aguinaldo era pastor na época, ele dizia, rapaz, você é o diácono aqui dos jovens, né? A gente estava presente lá, então eu quero estimular você, venha com seus filhos para o culto dos jovens. Não faça somente deixá-los aqui, mas acompanhe. Você vai ver que há uma fundamental esperança. Isso é discipulado. Fundamental diferença. Você acompanhar seu filho no culto de que apenas deixá-lo no culto. Então você, papai, que ainda tem crianças, né, na idade de 10, 9, 12, 13 anos, acompanha ele no culto de jovens. Nós temos
alimento de qualidade para eles, né? Mas é preciso que os pais também se mostrem presentes. O nome disso é discipulado, papai e mamãe. E a igreja quer te ajudar a discipulá-los de forma qualificada. E isso é